Muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. E galera, hoje é o segundo vídeo da nossa nova websérie. Nós estamos estudando o livro Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. Um livro muito bom, gostei demais dessa leitura, estou gostando porque ainda estou lendo esse livro, é um calhamaço, mas eu acho que vale muito a pena. Por isso eu estou deixando aqui embaixo os links para você adquirir a sua cópia, seja na versão tradicional, livro comum de estante, ou a sua versão em e-book que você pode ler em qualquer lugar, no seu telefone, no seu tablet, no seu computador. Basta você seguir esse link aí, você vai comprar diretamente da Amazon. Pois bem, hoje é o segundo vídeo, é o segundo episódio, e hoje nós vamos falar sobre o antifrágil. Cláudio, mas por que antifrágil? Porque nós vivemos num mundo de fragilidade, todo mundo é frágil, qualquer coisa é bullying, as pessoas se ofendem por tudo e por nada, principalmente por nada, e um mundo onde nós estamos cercados do politicamente correto, tá? E quem não está dentro do politicamente correto é simplesmente marginalizado. E tudo isso gera uma fragilidade, onde homens não são mais homens, os homens estão fazendo papéis de mulheres, as mulheres estão fazendo cada vez mais os papéis dos homens, e tá tudo ficando invertido, essa doideira, né? Por isso que eu gostei muito desse livro, para justamente a gente aprender a se tornar mais forte, para a gente se tornar antifrágil, a verdade é essa, né? Para você parar de se ofender com todas as coisas que te acontecem, para você parar com essa mania de perseguição, leia esse livro, que eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar bastante, principalmente se você tem algum tipo de problema com a sua imagem, se a sua autoimagem ela é uma autoimagem arranhada, se você tem algum problema de autoconfiança, esse livro é muito bom, eu considero esse livro de grande valor para todo e qualquer tipo de público, mas se você é empreendedor, essa leitura é essencial para você, pode ter certeza absoluta. Vamos lá. O Antifrágil, ainda estou no prólogo, ok? O livro é muito extenso e eu tenho que ir devagar para você entender o raciocínio, mas vamos lá. O Antifrágil, começando já a leitura. Algumas coisas se beneficiam dos impactos. Algumas coisas se beneficiam dos impactos, sabe? Aquelas coisas que acontecem assim com você, que são inevitáveis. Algumas pessoas simplesmente desistem. Um impacto, algo que estava fora de controle. Quando acontece, algumas pessoas desistem. Não sabia que isso ia acontecer, não estava preparado para isso. Vou parar por aqui mesmo, não vou continuar. É o que acontece com as pessoas frágeis. Mas algumas coisas, ou algumas pessoas se beneficiam desses eventos trágicos, desses impactos, como o livro trata aqui. Algumas coisas se beneficiam dos impactos. Elas prosperam e crescem quando são expostas à volatilidade, ao acaso, à desordem e aos agentes estressores, e apreciam a aventura. Algumas pessoas elas se aproveitam, elas conseguem tirar proveito de todas essas situações que normalmente nós dizemos que são situações aleatórias e que estão fora do nosso controle. Você tem que ser essa pessoa, você tem que aprender a tirar vantagem das coisas que te acontecem. Nós vivemos num mundo de caos, onde nós pensamos que temos controle sobre as coisas e, na verdade, nós não temos. Nós precisamos aprender como tirar vantagem desses eventos, dessas situações difíceis, desses obstáculos imprevistos e que muitas vezes nos acontecem. E se a gente aprende a tirar a vantagem dessas situações que, aos olhos de todas as pessoas, só apresenta dificuldades, se a gente começar a entender e buscar uma forma de conseguir crescer no meio do caos, ninguém derruba a gente, ninguém vai te derrubar se você começar a crescer em meio a todos esses eventos que são confusos, esses eventos que são complicados para a maioria das pessoas. Você só vai conseguir fazer isso se você conseguir criar em torno de si uma blindagem de antifragilidade. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa o seu like no vídeo agora para você não se esquecer. Vamos lá, continuando. O risco e a incerteza. Apreciam a aventura, o risco e a incerteza. Minha pergunta para você é, você aprecia o risco e a incerteza? Ou você é o tipo de pessoa que quer tudo certinho, você precisa ter o controle, ou pensa, né, que tem o controle de todas as coisas para você se sentir mais tranquilo e confortável? É melhor você aprender a viver num mundo de riscos e incertezas, porque você vai criar uma casca muito mais grossa, você vai criar essa
couraça de antifragilidade em torno de você. Se tudo para você tem que ser dentro do seu esquema, dentro do seu planejamento, prepare-se para se frustrar. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso é que nós estamos estudando esse livro, que eu acho que vai ser de muito valor para você. Vamos lá. No entanto, apesar da onipresença do fenômeno, não existe uma palavra para designar exatamente o oposto de frágil. Não existe uma palavra para designar, para conceituar o oposto de frágil. Vamos chamá-lo de antifrágil. A antifragilidade não se resume à resiliência ou robustez. Antifragilidade não é resiliência. Resiliência é você se adaptar às situações, e robustez, aquela pessoa forte que enfrenta tudo, bate de frente com todos os problemas. Não é isso ser antifrágil, ok? O resiliente resiste a impactos e permanece o mesmo. O antifrágil fica melhor. Olha só, a vantagem, então, é a gente aprender. Enquanto o resiliente, ele permanece o mesmo, ele simplesmente se adapta ao problema, ele se adapta ao meio, o antifrágil, ele tira algo de positivo daquilo e se torna uma pessoa melhor. Faz sentido? Essa propriedade está por trás de tudo o que vem mudando com o tempo. A evolução, a cultura, as ideias, as revoluções, os sistemas políticos, a inovação tecnológica, o sucesso cultural e econômico, a sobrevivência das empresas, as boas receitas, por exemplo, sopa de galinha ou stick tartare com uma gota de conhaque. Não provei, não sei se é bom realmente. Mas enfim, eu conheço a sopa de galinha, que é realmente uma delícia. O surgimento de cidades e culturas, os sistemas jurídicos, as florestas equatoriais, a resistência bacteriana, até mesmo a nossa própria existência como espécie neste planeta. E a antifragilidade determina o limite entre o que é vivo e orgânico, ou complexo, como o corpo humano, e o que é inerte, digamos, um objeto físico como o grampeador em sua empresa. O antifrágil aprecia a aleatoriedade e a incerteza, o que também significa, acima de tudo, apreciar os erros, ou pelo menos certo tipo de erro. Quero fazer uma pausa aqui. O antifrágil aprecia a aleatoriedade e a incerteza. A verdade é que a grande maioria de nós não está preparada para eventos aleatórios, eventos que não podem ser previstos, ou nós até podemos imaginar que eles possam acontecer, mas se acontecer, a gente não vai ter muito o que fazer. São eventos que nos pegam de calça na mão, a verdade é essa. Mas a gente tem que estar preparado para esse tipo de evento. Como estar preparado? Se não é possível uma preparação exterior, o seu interior tem que estar preparado para esse tipo de evento. O seu interior, a sua mentalidade tem que estar preparado para superar esse tipo de desafio. A incerteza, se você entender que nós vivemos num mundo de incerteza, fica muito mais fácil superar essas situações de incerteza quando elas acontecem. Porque, afinal de contas, você estava preparado, sabendo que em determinado momento isso poderia acontecer, esse problema poderia acontecer, esse desafio poderia surgir. E ainda que esse desafio não tenha sido calculado, não tenha sido previsto, se eventualmente acontece, esse desafio não vai te desmoronar, não vai te jogar na lona, não vai te jogar no chão. Faz sentido para você? É disso que o livro Antifrágil fala, é exatamente sobre isso. Sobre apreciarmos a aleatoriedade e estarmos mentalmente preparados para que essa aleatoriedade possa acontecer conosco também. Esses eventos de incerteza, eles possam acontecer conosco e nós saibamos como superar esses eventos. Isso é muito importante. Repetindo, o antifrágil aprecia a aleatoriedade e a incerteza, o que também significa, acima de tudo, apreciar os erros, ou pelo menos certo tipo de erro. A antifragilidade tem uma propriedade singular de nos capacitar a lidar com o desconhecido, de fazer as coisas sem compreendê-las e fazê-las bem. Permita-me ser mais incisivo. Somos muito melhores agindo do que pensando, graças à antifragilidade. Eu preferia ser ignorante e antifrágil e extremamente inteligente e frágil em qualquer ocasião. Por que o autor diz isso? Porque é muito melhor você ser ignorante. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Tem um ditado que diz assim: ele não sabia que era impossível e foi lá e fez.
Provavelmente você já ouviu esse ditado por aí. É justamente sobre isso o que trata a antifragilidade. Muitas vezes a nossa inteligência, a nossa capacidade, os nossos diplomas, eles colocam em nós aquela falsa sensação de segurança. Não, eu estou capacitado para isso, eu estou capacitado para aquilo outro, se acontecer isso eu sei exatamente o que eu quero fazer. Sabe nada, sabe nada. A grande maioria de nós não está preparada para eventos aleatórios. E o que o autor está dizendo é o seguinte: é melhor que eu seja uma pessoa sem conhecimento, ignorante sobre muitos assuntos por aí, e antifrágil, ou seja, capaz de superar essas situações de aleatoriedade que acontecem, do que o contrário. Porque a pessoa não sabendo ser impossível determinada situação, ou não sabendo ser impossível realizar determinado feito, ela simplesmente vai tentar e vai tentar e vai tentar de novo até ela chegar onde ela desejava. Faz sentido para você? É exatamente isso que eu entendo quando eu faço a leitura desse livro e desse parágrafo. Presta atenção, a antifragilidade tem uma propriedade singular de nos capacitar a lidar com o desconhecido, de fazer as coisas sem compreendê-las e fazê-las bem. Permita-me ser mais incisivo. Somos muito melhores agindo do que pensando, ou seja, se você pensa demais e age de menos, age pouco, você está fazendo errado. Se aquele projeto ele só está aqui na sua cabeça, ele não saiu da sua cabeça, não pôs no papel, ou se ele está só no papel e você ainda não colocou em prática, você está perdendo seu tempo. Tá entendendo? Então é muito melhor uma pessoa que não pensa tanto, vai lá e faz, e depois ela vem, segundo o entendimento do autor, depois ela vem fazendo os ajustes, o que é necessário. Mas ela pegou e fez, ela foi lá e fez. É onde entra também o pensamento antes feito do que perfeito, que é uma pessoa que se preocupa com detalhes demais, com planejamento demais, ela fica presa naquilo e não faz absolutamente nada. O serviço dela não rende, não anda. É justamente por causa dessa fome de perfeição, dessa fome de tentar prever todos os acontecimentos. Presta atenção, deixa anotado aí na sua folha, que eu sei que você está anotando, e deixa anotado aqui nos comentários também, tá? Escreve dessa forma assim: eu vou planejar menos e vou executar mais, tá? Deixa registrado que tem ninguém que assistir esse vídeo pela metade ou simplesmente vai nos comentários e lê o que as pessoas estão comentando, ninguém vai entender, só eu e você. Deixa registrado dessa forma, porque eu vou saber que se você chegou até aqui, você vai até o final para aproveitar, para absorver todo esse conhecimento. Continuando. É fácil perceber coisas em torno de nós que apreciam um pouco de estressores. É fácil perceber coisas em torno de nós que apreciam um pouco de estressores e de volatilidade. Sistemas econômicos, seu corpo, sua nutrição, diabetes e muitas outras doenças modernas similares parecem estar associadas à falta de aleatoriedade na alimentação e à ausência de um agente estressor, a fome ocasional, sua psique. Há até mesmo contratos financeiros que são antifrágeis, explicitamente projetados para se beneficiar da volatilidade do mercado. Existem investidores que são especialistas em antifragilidade, porque a única maneira que eles sabem fazer dinheiro é se aproveitando realmente da volatilidade do mercado. O que é a volatilidade? É o caos em acontecimento explícito, nada além disso. A partir do momento que a pessoa entende que o caos ela pode beneficiá-la, então ela descobre, ela vai atrás de uma maneira para fazer com que aquela volatilidade se torne favorável aos seus interesses. É o caso, por exemplo, do day trader. Aquela pessoa que negocia, ela compra papéis e vende no mesmo dia. Faz sentido para você? Isso é trabalhar com antifragilidade. A antifragilidade ela é contra, principalmente, o medo. Para uma pessoa ser antifrágil, ela tem que colocar o medo de lado. Ela tem que ignorar o medo. Ela sabe que o medo está lá, mas ela ignora, porque ela sabe que ela, sendo corajosa e fazendo o que ela precisa fazer, ela vai ter muito mais benefícios do que simplesmente dar mais atenção ao medo do que ele merece. Faz sentido? Faz sentido para você? Então seja essa pessoa antifrágil. Parte para cima e conquiste o seu espaço. A antifragilidade nos faz entender melhor a fragilidade. Da mesma forma que não podemos melhorar a saúde sem reduzir a doença,
Ou aumentar a riqueza sem primeiro diminuir os prejuízos. Antifragilidade e fragilidade são graus em um espectro. Faz sentido para você? Presta atenção, vou ler esse último parágrafo de novo e vou começar a explicar, tá? Mas a minha intenção é que você se debruce sobre esse texto. Lembra, lá no primeiro vídeo eu disse que este livro, ele trabalha com muita simbologia, muitas metáforas, e você precisa, como eu disse, esse é o tipo de livro que você não lê por entretenimento. Você senta e você vai degustar o conhecimento que você vai adquirir desse livro. Por isso que esse livro é tão bom, por isso que eu estou recomendando esse livro aqui para você. Vamos lá, vou ler de novo. A antifragilidade nos faz melhor entender a fragilidade. Quando nós entendemos o que é antifrágil, nós compreendemos o que é a fragilidade com muito mais profundidade. Da mesma forma que não podemos melhorar a saúde sem reduzir a doença, como é que você melhora a sua saúde? Reduzindo os fatores que podem te deixar doente. Então, se você se alimenta melhor, você está se protegendo, criando um corpo antifrágil para os agentes exteriores que podem provocar a doença. Faz sentido para você? Você só pode ser uma pessoa mais saudável se você reduz os aspectos que te tornam uma pessoa doente. É nada mais, nada menos do que isso. Bom, vamos lá. Ou aumentar a riqueza sem primeiro diminuir os prejuízos. Antifragilidade e fragilidade são graus em um espectro. Então, é a mesma questão do fogo, do vento que apaga a chama da vela, ou do vento, que na medida exata ele vai provocar mais oxigenação no fogo e vai transformar uma simples chama numa grande labareda. São a mesma moeda vista de faces opostas. São as duas faces da mesma moeda. Fragilidade e antifragilidade. É tudo uma coisa só. Vai depender da intensidade que você der a ela. Se você der à sua fragilidade mais importância do que ela tem, o que você vai fazer? Você vai alimentar a sua fragilidade e ela vai crescer. O que você precisa fazer é alimentar a sua antifragilidade, porque se você fizer isso, automaticamente a sua fragilidade, a sua fraqueza, ela vai diminuir cada vez mais. E você se tornará uma pessoa muito mais forte do que você pensa que é. Hoje você olha para o espelho e tem uma ideia sobre quem você é. Mas se você começar a colocar em prática esses ensinamentos, se você entender como é que funciona a antifragilidade, você se tornará uma pessoa casca grossa. E eu tenho certeza que quem bater de frente para você vai bater e vai cair no chão, porque ninguém vai te resistir. Se você concorda com isso, deixa o seu like nesse vídeo. Ficamos por aqui e não perca o terceiro episódio porque está fenomenal. Um grande abraço, muito obrigado e até lá!